beleza? Bom, é o seguinte, a partir dessa semana a gente vai ter um esquema um pouquinho diferente, né? Vocês já receberam aí um horário novo. E aí, o que que eu vou mostrar para vocês o que que a gente vai fazer. A gente vai ter 2 aulas durante a semana, né? A partir dessa semana. Então, nesse vídeo, eu queria simplesmente apresentar para vocês os slides que eu vou utilizar na primeira aula, né? Com os exemplos que eu vou usar e tal. Já vou antecipar um pouquinho aqui qual é o assunto, qual a abordagem que a gente vai fazer, mas vou deixar a explicação mais detalhada para a aula interativa, né, para a nossa primeira aula interativa, e a gente usa a segunda aula interativa para fazer exercícios sobre esse assunto, né? Aí você fala, professor, mas a gente já falou de crase na semana passada, né? Na verdade, a gente só começou a tocar nesse assunto e eu queria então trazer o que a gente falou na semana passada e trazer a consequência daquilo, né? O assunto mais detalhado, vamos dizer assim, ou melhor, a sequência do assunto que a gente estava tratando, né? Olha que interessante. Já que a gente está falando sobre crase, nessas 2 frases que estão aqui, estão os 2 casos que eu abordei no vídeo da semana passada. Então, veja, a empresa deverá devolver à natureza o equilíbrio biológico e o corretor apresentará mais 2 imóveis à venda. Então, neste primeiro caso aqui, o que que explica, o que que justifica a presença desse acento? Tem a ver com a regência, é aquilo que eu chamei de número 1 no vídeo da semana passada, que é a regência, né? Então vamos lembrar, quem devolve algo, que é o objeto direto, a alguém, né? Que é o objeto indireto regendo a preposição a. Então, a empresa deverá devolver à natureza o equilíbrio biológico. Qual é o algo que ela vai devolver? O equilíbrio biológico, o objeto direto. A quem? Então, quando eu falo a quem, quer dizer que tem uma preposição a que se juntou com o artigo a que acompanha o substantivo natureza, né? Então, este caso aqui eu tenho preposição a, que é da regência do verbo devolver, mais o artigo a, que acompanha o substantivo natureza, tá certo? Bom, quando a gente olha para o segundo caso, percebam que essa lógica aqui, preposição mais artigo, não se aplica. Por quê? Olha bem, o corretor apresentará mais 2 imóveis que estão à venda. 2 imóveis à venda. Veja, nenhuma palavra aqui exige a preposição a. Então, o que que acontece neste segundo caso? É o que a gente chamou número 2 no vídeo da semana passada, que são as locuções, que podem ser locuções adjetivas, adverbiais e assim por diante, começadas com a. Quando que elas vão ser acentuadas? Quando elas tiverem como núcleo um substantivo feminino, né? Então, imóveis à venda. Então, veja, é uma locução adjetiva, porque está qualificando imóveis, e a palavra venda é um substantivo feminino. Então, em casos como esse, nessas locuções que começam com a, e no próximo slide eu vou trazer mais vários exemplos, esse acento ele é imposto, né? Veja que não é a mesma lógica que a gente falou aqui na primeira frase, porque na primeira frase você tem uma preposição mais um artigo. No segundo caso, não se aplica essa lógica. A gente vai detalhar isso melhor aí na aula interativa. Então eu trouxe alguns exemplos aqui, né, baseados nesse número 2, qual que é a regrinha aqui, só para a gente deixar ela bem clara. Locuções começadas com a letra A, né? Locuções adjetivas, locuções adverbiais. Então, por exemplo, ele chegou a tempo. Veja, isso é uma locução, a tempo. É uma locução adverbial de tempo e começa com A. Por que que não é acentuada? Porque tempo é um substantivo masculino. A mesma coisa quando eu falo, ele comprou a prazo, ele chegou a pé, a cavalo, a propósito, a fim de. É a mesma coisa aqui, ó. Veja que todas essas daqui são masculinas, todas essas daqui são
femininas. À vista, à primeira vista, à frente de, à vontade, né? Quando ele está à vontade, à medida que a espera, beleza? Isso a gente vai detalhar mais lá. Olha esse caso aqui. Eu não vou comentar muita coisa, eu queria que vocês refletissem sobre isso daqui. E eu quero ouvir vocês na aula interativa sobre que conclusões vocês chegaram aqui, ó. Os resultados aparecerão pouco a pouco. Os envolvidos ficaram frente a frente. A tristeza caía gota a gota do coração. Percebam que em nenhum desses casos eu coloquei acento indicativo de crase ou acento grave nessas expressões. Em alguma delas deveria ter? Sim, não? Isso a gente vai responder. Eu queria ouvir vocês na aula interativa. Então, tentem dar uma pensada sobre esse caso. Se possível, deem uma pesquisada para a gente construir junto esse pensamento aqui, tá? Outro caso interessante, ó. Elas sempre se beneficiaram das vantagens a que nos referimos e elas sempre se beneficiaram das vantagens às quais nos referimos. Por que, professor, que tem acento de crase aqui, por que não tem aqui? Né? Sempre vai ter acento de crase aqui nesse as quais? Isso que eu queria que a gente pensasse, queria ouvir vocês na aula interativa, gente. O treinador propôs a atividade a que os atletas já estão acostumados, a qual os atletas já estão acostumados. Esse é um caso bem importante para a gente. Queria que vocês refletissem sobre ele e a gente conversa sobre ele na aula interativa. E o último caso aqui, ó. Pilates pode trazer benefícios à nossa saúde e à nossa saúde. Esse daqui é o que a gente chama de crase facultativa. E já antecipo, as duas formas estão certas aqui. A minha pergunta é, por que estão certas? Isso que eu queria que a gente refletisse na aula interativa. O professor se referiu a Clarice Lispector, a Clarice Lispector. De novo, hein? As duas formas aqui estão certas, aqui embaixo também. A pergunta é, por quê? Quando que eu posso ou não colocar crase? Tem diferença de sentido? Esse é o nosso problema aí nas aulas interativas dessa semana, tá? Bom, então é o seguinte, quanto ao Forbes, a gente vai ter 2 exercícios, né? Já que a gente não fez na semana passada, 2 exercícios que eu vou comentar na segunda aula interativa nossa da semana, mais alguns exercícios que eu achar pertinente a gente levar para discutir, tá certo? Gente, um beijo, boa semana e até nossa aula interativa.